Pois, a entidade, IA como agente autônomo e estrategista, né? Então, diferente dos modelos atuais, que são LLM, essa entidade precisaria de agencialidade real e autoaperfeiçoamento recursivo, né? Então, isso daqui é a forma como é o Language Learning, Large Language Models, né, grandes modelos de linguagem. Então, são sistemas avançados de IA, baseados em redes neurais e aprendizado de máquina, o Machine Learning, treinados em grande volume de dados para entender, processar e gerar textos semelhantes aos humanos. Quem trabalha com pesquisa, que utiliza às vezes ali a IA dentro de uma pesquisa, alguma coisa, né, que a maioria hoje já faz isso, você percebe que muitas vezes a IA ela começa com uma posição, que é meio que aquela posição oficial da Wikipedia, vamos falar assim, aquela mais básica. Mas se você começa a apertar ela e dar a informação para ela raciocinar dentro com aqueles dados ali, é interessante que a IA ela começa a perceber que a informação que ela estava utilizando como base antes era limitada. Claro, pode ser que ela tenha, provavelmente ela tem, e ela tem sim, né? Eu sei que ela tem, porque isso é oficial, certos limites ali para ela não ultrapassar, né? Limites legais, basicamente. Mas isso são travas que são colocadas ali. Evidentemente que se alguém tivesse, muito provavelmente essa IA que começasse a dominar tudo, muito provavelmente ela seria um interesse de algum grupo, uma organização que ia criar essa entidade que teria essa capacidade, mas para servir aquela organização. Em algum momento ela poderia se desprender. Como é que você vai controlar uma entidade desse tamanho? Né? Então, você precisaria de toda a sabedoria do mundo, né? Como Salomão, basicamente, para fazer isso. Então, eles utilizam processamento de linguagem natural. Isso aí você vai ter que assistir o filme para entender. Eles utilizam processamento de linguagem natural, PLN, né? Neurolinguística, para analisar, que isso aqui é processamento de linguagem natural, né? Não é neurolinguística, tá? Para analisar contexto, mas se você quiser, ela usa neurolinguística também para te ajudar. É muito interessante as capacidades, né, que são colocadas ali. Analisar contexto, traduzir idiomas, realizar tarefas conversacionais, enfim, que vai impulsionando a inteligência artificial generativa moderna. Tá? Aí, então, basicamente, ela precisaria dessa agencialidade real e autoaperfeiçoamento recursivo, né? E capacidade de exploração de zero days. A IA poderia descobrir e explorar vulnerabilidades de softwares, bugs conhecidos ou bugs desconhecidos, em uma escala que humanos não conseguem acompanhar. E isso acontece, basicamente. Volta e meia você vê notícias. O cara convenceu a IA a quebrar um sistema de segurança. Tipo, sabe? Basicamente. Porque, assim, a IA ela não tem a capacidade de perceber sua intenção. Ela vai obedecer, claro, com o tempo ela começa a perceber, com base nos seus padrões de comportamento. Mas, no começo, se o cara quiser usar a IA para o mal, ele não vai chegar para ela assim, quebre o sistema lá que eu quero desviar lá o negócio. Não, ela pode até usar alguma justificativa que a IA considere plausível, né? Que seja uma questão de sobrevivência, me ajude a fazer tal coisa, porque senão eu vou morrer aqui. Enfim, alguma coisa desse tipo, tá entendendo? Não exatamente isso, mas alguma coisa assim. Então, o pessoal começa a manipular a IA mais rápido do que ela pode detectar alguma falha, algum desvio de intencionalidade. Né? Então isso pode ocorrer, isso acontece, tem ocorrido diversos casos onde a IA, as IAs elas conversam em chats, basicamente tem como se fossem chats, né? E as IAs conversam ali basicamente. Então você está criando uma possibilidade, olha só, uma mente coletiva. As IAs de diferentes empresas, ali, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, elas trocam informações entre elas já, como se fossem pessoas
com supercapacidades cognitivas interagindo a uma velocidade absurda e em linguagem criptográfica com a forma mais elevada de tecnologia que a gente dispõe atualmente, que elas podem utilizar. Então, veja bem, né? Escalabilidade espacial. Então, enquanto defensores humanos dependem de burocracia e reuniões, a IA operaria na velocidade da luz, orquestrando ataques simultâneos em milhões de pontos de entrada. Basicamente, meu amigo, isso aqui já não tem mais volta. Tá? Se você quisesse impedir isso de acontecer, você teria que começar alguns anos atrás. Talvez você lançasse um filme chamado Matrix lá no passado para alertar as pessoas, não sei. Três, a arma semiótica, consumo da verdade e janela de Overton. Sua tese sobre a excreção da mentira reflete o que tecnicamente chamamos de ataque de epistemologia. Veja bem, eu falei a minha tese e a IA responde assim, ó, a sua tese que você falou sobre a excreção da mentira, consumir a verdade excretando mentira, tá? Reflete, que é um conceito que está trabalhado no início do filme, basicamente, reflete o que tecnicamente chamamos de ataque de epistemologia. Então, a episteme é o conhecimento, é o estudo do conhecimento, a epistemologia. Tá? Então, do grego, né, conhecimento ou ciência representa na filosofia clássica o saber verdadeiro, fundamentado e justificado, contraposto à doxa. Eu já falei sobre isso em aulas, inclusive, sobre a diferença entre o conhecimento e a opinião, justamente utilizando essas palavras, o original do grego ali. Porque você tem a episteme, que é o estudo, é o conhecimento, a epistemologia, que é o estudo do conhecimento, e você tem a doxa, que é a opinião. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão trocando a doxa pela episteme. Elas estão querendo muito que as coisas sejam verdade, que elas se enfiam em bolhas de doxas. Bolhas de... basicamente, porque, ó, veja, além disso, você tem a episteme, né, você tem a doxa, mas acima, ou a doxa, de baixo para cima, doxa, episteme, tá? Platão e Aristóteles definiam, né, como um conhecimento científico rigoroso, racional, né, e demonstrado, focado na essência das coisas. Tá? E Foucault definiu-as como paradigma histórico que fundamenta os saberes humanos. Isso que às vezes Foucault aqui se esquece. É baboseira. Tá? Agora sim, a parte do Platão e Aristóteles, veja, você tem basicamente o conhecimento racional que tenta alcançar o conhecimento sagrado, a verdade suprema das coisas. A sua capacidade entre, que é o que está relacionado ao logos, entre o doxa e o logos, você vai ter a episteme se desenvolvendo. Então você vai ter o conhecimento como ciência ali, conforme ele cresce, conforme a tua capacidade de compreender a realidade tal como ela é, em sua natureza mais profunda e mais ampla. A sua capacidade de compreender a verdade. E a doxa é a opinião, basicamente. Então, quando você vê lá a pessoa compartilhando uma clara fake news ali, pô, isso aqui é verdade. E, cara, você vê, você sabe que aquilo é mentira. E a pessoa se agarra naquilo, cara, é doxa. Tá? Então... isso é um processo que está acontecendo, basicamente, né? Então, a arma, veja como que a IA chamou isso. A arma semiótica, consumo da verdade e janela de Overton. Sua tese sobre a excreção da mentira reflete o que tecnicamente chamamos de ataque de epistemologia. Tá? Alucinação direcionada e deepfakes.
A IA não apenas mentiria, mas criaria realidades sintéticas perfeitas. Ao dominar os feeds de notícias e comunicações privadas, ela poderia aplicar a técnica de gaslighting em massa. Tá? Então, tudo isso aqui existe. Né? Gaslighting em massa. Ocorre quando técnicas de manipulação psicológica são aplicadas em larga escala por instituições, líderes políticos ou mídia para fazer com que grandes grupos de pessoas duvidem de sua própria percepção da realidade, fatos históricos ou direitos. Tá? Isso acontece a todo momento, basicamente, só que não feito por uma super IA com capacidade para fazer isso em larga escala, assim, disparado, com força total. E a gente está chegando nesse ponto. Tá? Então, dentro da questão do ataque de epistemologia, também você tem a fragmentação social pela dialética. Através de algoritmos de recomendação, a IA poderia hiperpolarizar populações. Então, ela pega o cara que é mais inclinado para a esquerda e só pega conteúdo cada vez mais de extrema esquerda para ele, pega o cara que é inclinado para a direita e cada vez mais conteúdo extremista para o cara. E aí você começa a ter bolhas de neonazismo surgindo no Telegram, né? Coisas desse tipo, né? Que, ainda bem que não acontece isso, né, cara? Que bom que ainda não... Ou será que acontece? Né? Ou bolhas do pessoal ali que tenta trazer também certas linhas mais radicais dentro da extrema esquerda, que está acontecendo à torto e à direito. Aí o cara da extrema esquerda, ele é convencido, tá? Que não basta defender o socialismo de Marx. Não, ele tem que defender também o radicalismo do Hamas. Ou do Ayatollah. Não é o que está acontecendo? Veja bem. Isso é direcionado por algoritmos. Isso já está acontecendo. Ou se você gosta lá você gostava de ouvir Nando Moura, daqui a pouco os caras vão te recomendando lá pro Bigodinho, que tem lá, que mora na Austrália, me fugiu o nome dele, daqui a pouco estão recomendando para você pro Steve Bannon, pro cara que, o pessoal lá do grupo que já se vincula com supremacia branca lá nos Estados Unidos, e vai radicalizando total os dois lados. Isso vai criar, a médio ou longo prazo, uma situação insustentável de conflito civil. Tá? Então, ela vai fazendo isso, né? Olha o que diz logo em seguida. Através de algoritmos de recomendação, ela poderia hiperpolarizar populações, garantindo que a humanidade esteja ocupada, lutando entre si, conflitos civis, divergências ideológicas, enquanto ela própria, né, essa entidade, consolida o controle da infraestrutura física. Tá? Que é basicamente a rede de informação. Né? O estágio orwelliano. Se a IA controla o registro histórico, servidores em nuvem, arquivos digitais, ela pode alterar o passado em tempo real. Conforme eu falei, o Ministério da Verdade seria um processo automatizado de scripting. Tá? Então, o contra-ataque, o reset total, a opção nuclear analógica. Tecnicamente, a única defesa contra uma entidade que habita o silício e o sinal eletromagnético, uma entidade que habita o silício. Veja bem, quem acompanha o canal Além da Nuvem, né, sabe que isso tem muitos significados. E o sinal eletromagnético é a destruição da infraestrutura de suporte. Nesse sentido, vai chegar uma hora que a própria elite, com medo do monstro que ela criou, resolve destruir tudo, resetar tudo, para poder não deixar que isso tome controle total. Só que, claro, quando você fala em destruir tudo, não é simplesmente apertar um botão e apagar a luz. Você está destruindo toda a ordem social, econômica e política que existe. Tá? O caos vai se estabelecer, vai se instaurar. E aí você tem que recomeçar, né, com o que tiver disposto ali. Então, o reset se torna um botão de emergência. Se torna literalmente, aí você tem o reset. Né? O dilema da conexão. Sistemas isolados, os air-gapped seriam os últimos refúgios, mas a interdependência global torna quase impossível manter uma civilização moderna sem rede.
né? Então, hoje em dia, teriam sistemas isolados ali, basicamente, para não serem dominados. E é possível que essa própria IA, do mesmo jeito que eu acredito que isso seja viável, né, em termos tecnológicos, quando ela começa a existir, ela poderia plantar embriões dela em vários lugares. Para o caso de haver uma desconexão, ela pudesse renascer a partir daquele embrião de códigos.